Vamos completar nosso estudo de séries de Fourier. O básico nós já fizemos. Vou fazer mais um exercício numérico de cálculo de coeficientes de série de Fourier, envolvendo aquela discussão da aula anterior sobre extensão de uma função para o ímpar, para um intervalo maior antes de calcular a série de Fourier. E depois eu vou fazer dois comentários adicionais para fechar o assunto séries de Fourier. Esse é um enunciado que tem uma aparência simples, mas que vai permitir a gente discutir uma coisa interessante. O enunciado já te dá o valor da série de Fourier. Ele pede para você mostrar que essa igualdade é verdadeira. O mostrar que ela é verdadeira significa você interpretar o enunciado dentro do contexto de séries de Fourier e fazer as contas necessárias. Observe que eu tenho dois itens, A e B, com a mesma função. X vezes π menos x, x vezes π menos x. No item A, o exercício pede para você mostrar que ela se escreve como uma igualdade e que aparece uma série de cossenos. E no item B, a mesma função, o exercício pede para você provar que aparece uma igualdade com uma série de senos. E ambas no mesmo intervalo, 0π. Isso é uma maneira diferente um pouquinho de formular uma ideia, uma pergunta que a gente discutiu nas aulas anteriores. Eu quero escrever esta função neste intervalo, mas de duas maneiras diferentes, uma usando seno, outra usando cossenos. O que está por trás dessa pergunta? Quando é que uma função tem uma série de Fourier que só tem cossenos? Quando ela é uma função par. Quando é que uma função tem uma série de Fourier que só tem senos? Quando ela é uma função ímpar. Esta função no intervalo 0π não é ainda nem par nem ímpar, porque o intervalo sequer é simétrico. Para que uma função seja par ou ímpar, ela tem que estar definida no intervalo simétrico em torno da origem. Essa não está. Então não tenho como dizer se ela é par ou ímpar. O que significa essas perguntas? Escreva como uma série de cossenos, escreva como uma série de senos. Essa pergunta pode ser reinterpretada assim. Comece com essa função nesse intervalo, 0π. Estenda essa função para o intervalo menos π mais π. Estenda essa função de maneira par. Calcule a série de Fourier desta nova função, da extensão. Vai gerar uma série de Fourier que só tem cossenos. Estenda essa função para o intervalo menos π mais π de maneira ímpar e calcule a série de Fourier da nova função. Vai gerar uma série de Fourier que só tem senos. Vê se ficou claro qual que é a abordagem conceitual que está por trás. Eu tenho uma f, eu estendo para o intervalo simétrico, daí eu calculo a série de Fourier da extensão. Se a extensão for par ou se for ímpar, serão situações diferentes. Então, vou fazer a conta num dos casos, o item A. Eu preciso considerar uma extensão de f ao intervalo menos π mais π, que seja par. Na verdade, a função já está definida no aberto, 0π. Eu vou definir nas extremidades também para ficar uma função definida em todo o intervalo. Embora, depois eu volto com esse comentário, o que eu definir no zero não vai fazer muita diferença, porque a série de Fourier vai convergir para o que ela tiver que convergir, que vai ser a média aritmética dos limites laterais. Mas eu vou dar uma definição precisa. A nossa f, ela está definida pela fórmula πx ou menos x² mais πx. Menos x², fazendo distributiva aqui. Menos x² mais πx. Então, esta é a f do enunciado.
Qual é o gráfico desta função menos x² mais πx? Isso é uma função polinomial de grau 2, coeficiente em x² com coeficiente negativo. Então ela tem o gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, que tem raízes no x igual a 0 e no x igual a π. Então, esta é a f que nos foi dada. Vou considerá-la definida também no 0 valendo 0 e no π valendo π. O que eu tenho que obter se eu quero a série de Fourier que só depende de cossenos? Eu tenho que providenciar uma extensão desta f para o intervalo de menos π a mais π, extensão essa que seja uma função par. Então, vamos considerar a extensão de f uma f til de menos π em R, cujo gráfico será... não sei porque que eu pus aqui que ela vale mais π, não é esse o valor, né? π sobre 2, aqui eu coloquei errado. O vértice está no π sobre 2, no π sobre 2 isso dá π sobre 2 vezes π sobre 2, é π ao quadrado sobre 4. Ao quadrado. Então, a extensão par, π ao quadrado sobre 4, π, 0, menos π, essa extensão par dessa função. Consigo escrever a fórmula para essa função? Consigo. Como que eu escrevo a fórmula dessa função? Essa nova função vale menos x² mais πx para x maior ou igual a 0, menor ou igual a π. É a função original nesse intervalo. E no intervalo de menos π a 0, ela é dada por uma outra expressão de grau 2, também de concavidade para baixo, só que com raízes no menos π e no 0. Então, a fórmula que a define do lado esquerdo é menos x² menos πx, que é uma parábola com concavidade para baixo, que tem uma raiz no x igual a 0 e uma raiz no x igual a π. Isso fica π ao quadrado menos π ao quadrado. Esta é uma função par. Esta função só tem uma série que só tem cossenos. Vou calcular a série de Fourier dessa função, vai ser uma série que só tem cossenos. Vai valer a igualdade que aquela nova função par vai coincidir com a sua série de Fourier. Ela está dentro das hipóteses do teorema de convergência pontual de série de Fourier. Observe que ela é derivável, ela e a derivada são limitadas, não tem descontinuidades nesse intervalo. Se tivesse descontinuidade nos pontos de descontinuidade, a série de Fourier convergiria para a média aritmética, mas não tem, a série vai convergir para ela própria. Então, no intervalo de 0 a π, eu vou ter igualdade entre aquela fórmula inicial e a série de Fourier que eu vou obter. Pergunte. Se eu colocasse o módulo de quem? Não. Boa pergunta. E se eu colocasse o módulo de f? O módulo de f é par, mas não é... Não, o módulo de f nem é par.
e não é, o módulo de f não é a extensão par da função. Mas é uma boa pergunta. Vamos entender a pergunta e a resposta? Esta é a f. O que aconteceria se eu tomasse módulo de f? Eu teria uma função que nesse pedaço coincide com a f, nesse pedaço seria simétrica para cima, mas não vou usar esse pedaço, porque esse pedaço está além de π, não vai aparecer nas integrais, e aqui também ela faria isso. E aí eu teria no pedaço de menos π a 0, uma função que tem um ramo do lado de cá, que não necessariamente é esse aqui. Na verdade não é igual, esse tem um vértice, esse não tem. Então esta função módulo de f não é a extensão par da função em questão. Mas a pergunta é interessante e uma coisa que vale a pena lembrar, porque pode ser útil em alguma situação, é que se você tem uma função f de x, que não é par, e você constrói a seguinte função g de x, f do módulo de x, não módulo de f do módulo, esta é par. E esta coincide com a f quando o x é positivo, porque o módulo é o próprio, e é uma extensão par da f original. Alguma dúvida até aqui? Agora eu vou calcular a série de Fourier desta função, que é par. Então, logo de cara, então eu vou fazer a série de Fourier da extensão, da f til. Eu não teria como fazer a série de Fourier da f original antes de estender para o intervalo menos π mais π. Depois que eu estendi, agora eu posso fazer a série de Fourier. Todos os bn são nulos, eu não vou precisar fazer essas contas. Todos os bn são nulos, porque é uma função par, não tem a componente do senos. E os A's têm que ser calculados. A0, 1 sobre π, integral de menos π a mais π de f. Como que eu faço na hora efetiva de fazer a conta? Na hora de fazer a conta mesmo, sabendo que a f til é uma função par. E eu quero calcular de menos π a mais π. Eu observo que ela tem dois pedaços, duas fórmulas diferentes. Preciso das duas fórmulas diferentes? Ou o que eu posso fazer? Qual é o jeito mais simples de pensar nisso? 2 vezes, isso é 2 sobre π, integral de 0 a π, agora daquela fórmula original, que é menos x2 mais π vezes x. Isso é muito importante. Veja se está claro para vocês por que eu fiz isso. Dois sobre π menos x ao cubo sobre 3, que é a primitiva de menos x2, mais π x ao quadrado sobre 2, de 0 a π. Dois sobre π. No extremo superior, π, eu tenho menos π ao cubo sobre 3. No extremo superior, π, eu tenho π ao cubo sobre 2. E no extremo inferior, 0, ambos dão 0. Então, isso aqui é igual a 2 sobre π. Isso aqui dá 6, o mínimo. Por 3 dá menos 2, por 2 dá 3, então dá π ao cubo sobre 6, e resulta que o meu A0 é π ao quadrado sobre 3. E é por isso que a série vai começar com π ao quadrado sobre 6, porque a série começa com A0 sobre 2.
Isso está fazendo sentido? Os demais ANs. 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x, cosseno de nx dx. Como é que eu faço isso na hora de efetivar a conta? A f til é uma função par, vezes cosseno, que também é par, resulta uma função par. Então, na hora de fazer a conta, eu não preciso trabalhar com as duas fórmulas da f, trabalho só com a primeira e faço 2 vezes 1 sobre π, integral de 0 a π, de menos x2 mais π x cosseno de nx dx. Eu vou fazer a conta até o final. São 2 pedaços. Integral de 0 a π de menos x2 cosseno de nx dx. E o outro pedaço é mais integral de 0 a π de π x cosseno de nx dx. Todo mundo está me acompanhando? Antes de continuar a conta, voltemos um pouquinho aqui para fazer uma observação do que aconteceu. A gente conseguiu fazer o desenho da f, o gráfico da f. Ajudou a enxergar o gráfico da f. Mas se eu não soubesse o gráfico da f, eu faria a conta do mesmo jeito, porque eu vou fazer uma integral. Eu consegui fazer o gráfico da extensão da f. Se eu não conseguisse fazer o gráfico da extensão da f, eu conseguiria fazer as contas do mesmo jeito. Eu consegui escrever a fórmula da extensão da f. Se eu não conseguisse escrever a fórmula dessa segunda parte da extensão da f, eu faria as contas do mesmo jeito. Porque na hora de fazer as contas, eu estou levando em conta que a função é par, eu estou levando em conta que a integral de menos π a π é 2 vezes a integral de 0 a π, e na hora de efetivar a conta, eu só estou usando o menos x2 mais πx. Agora, uma pequena integração por partes. Fazer a conta em 2 pedaços, isso aqui eu vou chamar de 1, isso aqui eu vou chamar de 2, e vamos fazer essas continhas. Sempre bom treinar um pouquinho de primitivação. 1 é 2 sobre π, integral de 0 a π, e na hora de fazer a parte 2, eu vou fazer a integração por partes, chamando x² de u, então du será 2x dx, eu vou chamar de dv cosseno de nx dx, e, portanto, a v, que vai aparecer na integração por partes, será seno de nx sobre n. Integração por partes, eu chamo o u de x2. Pode chamar o u de... ou põe o menos para frente da integral, tanto faz. E aí o du é 2x dx, e o dv, sendo esse cosseno dx, é seno de nx. Então, eu tenho menos a integral, agora a integração por partes era a integral de u dv, fica uv, então x², aqui tem um menos, x² seno de nx sobre n de 0 a π, menos do extremo inferior de integração, integral de 0 a π, era a integral de u dv, agora a integral de v du, seno de nx sobre n dx,
e o du, que é 2x. (2x seno de nx dx). Cuidado com todos os sinais que estão envolvidos, os parentes, não vamos errar na conta. Esse integrando, porque seno de nπ e seno de n0 dá sempre zero, esse primeiro termo é zero. Então esse menos e esse menos se cancelam. E o que eu tenho que fazer mesmo é igual a 4, esse 2 eu coloco para fora da integral, sobre π, integral de 0 a π, de x, seno de nx, e esse n eu posso colocar para fora da integral também. Então eu levo o 2 e o n para fora da integral, o menos cancelou com esse menos, e ficou a integral de x seno de nx. Novamente partes, u é x, du é dx, dv é seno de nx dx, então v é igual a cosseno de nx sobre n com sinal de menos, porque a derivada do cosseno é menos seno. Para chegar na derivada como mais seno tem que ter um menos aqui. Então isso é igual a 4 sobre πn, uv, x cosseno de nx sobre n de 0 a π, menos do extremo inferior de integração, integral de 0 a π, era u dv, agora é v du, menos cosseno de nx, fica mais aqui na frente, dx. Isso é igual a 4 sobre πn, π cosseno de nπ sobre n, no extremo superior de integração, e no extremo inferior de integração, esse x valendo zero anula o termo. Então é isso. E agora, primitiva de cosseno de nx sobre n. É seno de nx sobre n2 de 0 a π. Que dá igual 4. O π cancela com o π. 4 sobre n2. E aqui dá cosseno de nπ. Fala. Errei em conta? Menos onde? Aqui? Aqui é menos. Sim. Então, tinha o menos do extremo da fórmula de integração por partes e o menos dessa função. Daí aqui ficou mais. Aqui tinha um menos desta função. Sim, tinha. E que então aqui ficou um menos e aqui ficou um menos. É isso. É isso, não é? Sim? Aqui tinha um menos, que só afeta o extremo superior, porque é menos cosseno. Então aqui tem um menos, fica menos π cosseno de π sobre n. E a segunda parte, o 2, que é igual a 2 sobre π. Aqui é uma integração por partes apenas uma vez. U é x, du é dx, dv é cosseno de nx, dx. Então v será seno de nx sobre n.
Então isso dá 2 sobre π. Tem um π, que tem uma constante π aqui na frente. Coloquei para frente da integral. O v, x seno de nx sobre n, de 0 a π, e menos pela integração por partes, integral de v du, integral de seno de nx sobre n dx, de 0 a π. Isso é igual a 2, cancelou π. Essa função calculada em π em 0 dá 0. A primitiva de menos seno é cosseno de nx sobre n2. Calculada de 0 a π. E o que isso dá? Olha, acompanha comigo. Se o n é par, isso dá 1 menos 1 dá 0. Então dá 0 para n par. E para n ímpar, isso aqui fica menos 1, aqui é menos 1. Para n ímpar dá menos 2, menos 4 sobre n2 para n ímpar. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui, quando n é par, é menos 4 sobre n2 para n par. Porque o cosseno dá 1. E dá 4 sobre n2 para n ímpar. Então, para n ímpar tem um cancelamento. E para n par deu menos 4 sobre n2. Juntando essa parte 1, agora eu tenho que juntar 1 e 2. Juntando 1 e 2, eu tenho o seguinte, os ANs são iguais. Quando n é par, é menos 4 sobre n2 para n par. E quando n é ímpar, eu tenho 0, porque ficou menos 4 sobre n2 com mais 4 sobre n2. Então, a série de Fourier se escreve assim. A0, nós já calculamos, o A0 deu π ao quadrado sobre 3. Então, a série de Fourier vai ser A0 sobre 2, soma dos AN cosseno de nx, com n de 1 a infinito. Só que só tem n par. Então, isso é igual a... O A0 sobre 2 é π ao quadrado sobre 6, mais... Aí, para n igual a 1 não tem, porque o A1 é 0. Para n igual a 2, nós vamos ter menos 4, 2. Então, sumiu aqui, ficou cosseno de 2x, quando n é 2. N3 não tem, porque o AN é 0. N4, menos, aqui é menos 4 sobre 16. Então, cosseno de 4x sobre 16, porque ficou 4 ao quadrado vezes o menos 4. Então, 4 sobre 16, 4. N5 não tem. N6, cosseno de 6x, 6 ao quadrado, e o 4. Então,
4 sobre 36, 9. E assim vão todos os outros. Se alguém quiser fazer a conta formal, nós temos que fazer a seguinte conta. O n só funciona se o n é par, então se o n é 2k, e fica cosseno de 2kx, aqui fica um 2k ao quadrado e um menos 4. Então todos os termos são menos 4 cosseno de 2kx sobre o 2k ao quadrado. Esse 2 ao quadrado cancela esse 4. E fica cosseno de 2kx, cosseno de um par, sobre o quadrado de metade daquele par. Por isso que aqui aparece cosseno de 4x e o quadrado de 2, cosseno de 3x e o quadrado de 9. Ou seja, a série de Fourier da função é π ao quadrado sobre 6 mais soma de n de 1 a infinito, cosseno, só temos os termos ímpares, os termos pares, 2kx dividido pelo k ao quadrado, que é a metade do coeficiente ao quadrado, e o sinal é menos, por causa daquele menos 4 que tinha. Então esta é a série de Fourier de cossenos dessa função. Se eu quisesse fazer o item B até o fim, o que eu teria que fazer? Vamos voltar para o começo e ver se a gente entendeu mesmo. Quais seriam os passos? Estender por uma função ímpar. E aí calcular a série de Fourier da função ímpar. Como é que eu estenderia para a função ímpar? Ao invés de fazer, eu tinha uma parábola de colocar dado para baixo, fiz uma outra igual, não é? O que eu faria agora? Inverte essa outra. Mas na hora de fazer a conta não ia precisar, porque só ia ter que fazer a integral da f vezes seno, ímpar da cosseno, e eu iria fazer 2 vezes de 0 a π, do mesmo jeito.